Vamos botar gravar e vamos começar. Para a gente conseguir terminar antes da 1 hora da manhã, né? Já só começa a fechar as câmeras assim, e Meu daqui Deus. 40 minutos começa a desaparecer o pessoal aqui. Sacanagem. Pegadinha do malandro. Olha aí, Jair. Boa noite, seu Jair Buza. Tá nos ouvindo aí, Jair? Nos escuta, Jair? Tá nos ouvindo? Tá bom. Se tu estiver ouvindo, tá bom. Boa noite, Lucérgia. Boa noite, Tudo bem? tudo certo. Tá bom. Fora o que tá errado, o resto tá tudo certo, né? Sempre. Sempre é assim. Tudo bem. Joel tá chegando aqui também. Jair, só faz certinho se tu tá nos ouvindo aqui. Agora eu tô. Ah, e a gente tá te ouvindo também. Deixa eu só desligar o microfone agora. Show de bola. 100%. Fala, Joel, boa noite. Fala, meu querido. Boa noite, pessoal. Desejo que seja tudo bem por aí. Tudo certo. Só para reforçar, antes de começar o treinamento aqui, inveja desse teu cavanhaque aí, cara. Só para falar mais uma vez isso. Ah, a amizade é uma merda, né? A gente fica falando essas bobagens aqui, fica zoando os caras quando não deve, né? Brincadeira. Tem um fundo de verdade nisso, tá, Joel? Não, eu acredito. Mas tu vai chegar lá. Muito bem, gente. Hoje eu quero falar um pouquinho da venda antes da venda. A gente concluir aqui um pouco do papo que a gente começou dessa parte conceitual de vendas, para depois a gente começar a entrar em mais técnicas mesmo, algumas estratégias mais práticas para vocês colocarem no dia a dia de vocês, mais curtas, mais objetivas. Mas a gente já falou aqui em um treinamento anterior sobre a questão de o passo a passo, né? O processo, a construção de um processo de uma apresentação de vendas. E a gente vai complementar isso aqui hoje. Na verdade, para a gente complementar aquela aula do passo a passo, dos 10 passos de venda, a gente vai desconstruir vendas hoje. Vou fazer uma desconstrução. Nesses últimos 8, 9 meses, eu tenho encontrado dentro das consultorias, dentro das mentorias de venda, algumas mudanças bem impactantes, assim, bem significativas no processo de vendas. E esse processo tem sido mais tranquilo, aonde esse processo de venda tem sido mais genuíno, mais próximo, valorizando o contato com o cliente, a afinidade com o cliente. Sempre foi assim, mas ultimamente tem sido mais intenso isso. O Joel até tem visitado alguns clientes aí também em Joinville e a gente tem visto a dificuldade muitas vezes da gente seguir um processo ou de estruturar um processo. As pessoas estão sempre correndo e essa necessidade da meta, da venda, da venda, da venda, acaba muitas vezes nos tirando o foco um pouquinho do que realmente é esse processo. Então eu quero falar um pouquinho hoje para vocês aqui, talvez vocês tenham alguns insights e percepções com isso e até ideias de construção de estratégias para melhorar o processo de venda de vocês. A venda antes da venda. Quando a gente fala da venda antes da venda, é o entendimento do que acontece antes do próprio contato com o cliente. Algumas coisas a gente já mencionou aqui, mas a gente vai desenhar esse processo como uma escada, né? Uma escadinha. Por que que as pessoas fazem o que fazem? Por que que você, por que todas as pessoas que você conhece fazem o que fazem no dia a dia? Por que que a gente acorda?
às 6 da manhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 9 da manhã e vai trabalhar todos os dias. Por quê? Por que que vocês acordam de manhã e bora trabalhar? Porque vamos lá, vamos ser sinceros. Se vocês não precisassem de dinheiro, vamos lá. Tá caindo 50 mil na conta de vocês todo mês limpinho. Você não precisa trabalhar, vai cair 50 mil na tua conta. Você vai trabalhar? Mesmo assim? Vamos lá, para quem balançou a cabeça afirmativamente, vamos para o próximo nível. 100 mil na conta de vocês todo dia primeiro do mês. 100 mil. Sei lá, uma alma boa chegou para você e disse: Ó, vai estar 100 mil na tua conta porque eu quero fazer essa doação. É teu, faz o que quiser. Você vai acordar de manhã para trabalhar e vai ir Todo mês. trabalhar e vai se dedicar o dia inteiro, que nem você se dedica hoje. Vou fazer o que eu gosto. Beleza, vamos lá, Cassiana. 200 mil na tua conta. Continua indo trabalhar ainda? Você é uma baita mentirosa, Cassiana. Não me sacaneia. Você vai investir esse dinheiro, né? Você vai trabalhar menos, não do jeito que você trabalha hoje. Eu não sou. Não, realmente. Me bota todo esse dinheiro para ver o que que eu faço com esse dinheiro, para ver Ah! como que eu vou trabalhar ainda mais. Minha filha que diz assim para mãe: Mãe, tu não pode ver dinheiro que tu arruma mais trabalho. Uhum. Mas vamos lá. Maioria aqui a gente dá uma desacelerada legal no nosso trabalho. Então, a gente não trabalha só porque a gente ama. Ah, eu amo o trabalho. A resposta bonita que muitas pessoas têm nesse processo é propósito. Ah, eu faço por propósito. Eu tenho um propósito. O meu propósito. Porque tem um propósito, é legal. Eu concordo com isso. O propósito ele é um combustível. Você construir uma empresa, você através da empresa que você tem ter uma boa condição de vida para você, para a tua família, através de um negócio. A gente vive no mundo capitalista, você construir mais dinheiro é legal. É legal. Só que tem aquela frase que eu já falei algumas vezes para vocês que não existe um propósito, por mais bonito e legal que ele seja, que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. O propósito é muito legal, mas se não entrar dinheiro, logo, logo, ele deixa de ser esse combustível, esse estímulo de você acordar cedo, de você trabalhar, de você enfrentar um monte de gente babaca no dia a dia, de enfrentar um monte de pessoas que te falam coisas ou que às vezes te estressam, te incomodam, te geram situações adversas. Não é por propósito. O propósito ele não se sustenta por muito tempo sem grana. Então a gente faz sim muito do que a gente faz, eu diria que 90% do que a gente faz é por dinheiro. É por dinheiro. Qualquer um de nós aqui se arrisca no empreendedorismo, se arrisca em negócios, se arrisca no mundo de vendas, se dedica a isso, porque vai ter um retorno financeiro, né? Porque a gente faz isso porque a gente para que a gente possa ter um retorno financeiro. Não é só pelo propósito. O propósito, como eu disse, ele é um combustível. A Vanessa se estressa aí com 3 empresas. Ah, o meu propósito é que o meu propósito é ter 3 empresas. Aham, né? Pega o retorno financeiro que você tem todos os meses, então, e passa para mim, vive teu propósito com paz e amor, né? Nossa qualidade de vida, nossa condição de vida precisa de dinheiro. Vivemos no mundo capitalista, então a gente faz isso por dinheiro. E o que que coloca dinheiro dentro dos nossos negócios, dentro da nossa empresa? O Lula? O Bolsonaro? O Trump? Não, né? O que coloca dinheiro dentro da nossa empresa é venda. Se não tem venda, não tem empresa. Se não tem venda, não tem propósito. Se não tem venda, não tem negócio, não tem emprego, não tem funcionário, não tem solução de problema, não tem nada. Uma empresa vive, o coração de uma empresa é vendas. O pulmão é gestão financeira, mas o coração é vendas. Sem vendas não tem negócio. Sem vendas não tem. Quando a gente é estratégico, a gente consegue acelerar bastante os nossos resultados, né, Bruna? Quando a gente coloca umas estratégiazinhas ali, umas ideias, uns processos,
a gente consegue acelerar legal. Inclusive, em 3, 4 meses, a gente consegue um número que a gente pensava para um ano, né, Bruna? A gente consegue chegar nisso, mas é venda que sustenta. Tira a venda do negócio de vocês, ou coloca a dificuldade de venda para ver as dificuldades que você vai ter no dia a dia. Só que o problema da venda é que a gente sai para vender todos os dias. O problema da venda é justamente que a gente quer vender. A gente não entende que venda é uma consequência. A venda não é algo por si só. A venda não é só a venda. A venda é uma construção. Ela tá ali, no penúltimo degrau, antes do último degrau do porquê realmente a gente faz. A venda é um degrau na conexão daquilo que realmente a gente quer, pelo que a gente faz. Eu saí de casa hoje às 10 da manhã, fui lá a Tapejara, passei a tarde dentro da Plasbil, peguei a estrada a 1000 aqui para poder chegar em casa e fazer essa reunião com vocês de casa. Por quê? Porque eu quero construir uma estrutura financeira, uma estrutura, dar uma condição de vida melhor para minha família, para mim, para todo mundo. E a venda é um passo disso, mas a venda não é a base disso. Tem 2, 3 degraus que vêm antes da venda, antes da venda propriamente dita, do processo de venda. E isso é sonegado em alguns processos. Isso é sonegado em algumas empresas. Por isso que eu quero, conversando com vocês aqui hoje, desconstruir a venda. O que a gente vai fazer agora é desconstruir a venda e conectar ela àqueles 10 passos que a gente já estudou em outros momentos aqui. Por que que uma venda não acontece? Para alguns de vocês eu já falei isso, alguns de vocês a gente já falou sobre esse conteúdo. A venda não acontece por 3 motivos. Nessa ordem, a pessoa não tem dinheiro, não deseja ou não conhece. Não tem dinheiro é o que você hoje faz parte de 89% das desculpas quando alguém não quer te comprar. O não ter dinheiro é uma das principais desculpas. Ela é uma verdade apenas para 12% das vezes que você ouve isso. Joel, não tenho dinheiro para fazer a higienização com você. Bruna, eu não tenho dinheiro para conseguir uma licença ambiental com você nesse momento. De todas as vezes que você ouve isso, apenas 12% das vezes é verdade. 88% das vezes é mentira. Quase 89% das vezes é mentira. É uma boa desculpa. Na verdade, é a desculpa mais tradicional. Não tenho dinheiro. Segundo ponto é não desejo, eu não quero. Eu não desejo uma licença ambiental. Eu não desejo colocar basalto na minha casa nova, eu não desejo um consórcio. Eu não tenho desejo por isso. E o desejo, ele geralmente não existe porque eu não conheço. Se não tem nem aversão, porque às vezes o conhecer vai me gerar aversão. Conhecer o futebol que eu conheço me gera uma aversão de querer profissionalmente fazer algo dentro do mundo do futebol. É uma merda, né? É um ambiente horroroso, né? Você olha hoje para clubes de futebol lindos, maravilhosos, movimentando milhões, você não vê a quantidade de calotes que eles dão nas pessoas, né? A quantidade de jogadores profissionais de futebol que são uns ananá, uns inúteis como seres humanos, né? Não tem conteúdo nenhum, não agregam em nada na vida de ninguém. O Newton trabalha nesse meio também, eles, né? Mas mais com jovens que ainda estão vivendo o sonho. Né? Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que já estavam no pós-sonho, já, ou durante o sonho. E viver dentro de ambiente, de direção, enfim. Então eu conheço e eu não desejo assim, ó, eu tenho aversão, mas algumas coisas que eu conheço, eu desejo. As coisas que eu conheço da forma certa e que fazem sentido para mim, eu desejo. E se eu desejo, eu posso não ter dinheiro, mas eu vou trabalhar até que eu tenha dinheiro e compre.
Eu já dei o exemplo para vocês aqui das panelas de aço cirúrgico em alguns momentos. Eu não tinha dinheiro, não era prioridade, eu não investi, mas eu desejo porque alguém me fez conhecer da forma certa. Então, nesse processo, antes da venda, eu preciso me perguntar assim: as pessoas conhecem o meu produto? As pessoas conhecem o meu serviço? As pessoas conhecem a minha empresa? Porque se elas não conhecem, é muito difícil elas desejarem. Eu vou jogar o jogo que vem no degrau abaixo aqui. Mas se elas desejam, pode ser que elas não tenham dinheiro, mas em algum momento elas vão me comprar. Fala, Newton. Vanessa, na questão de vendas e de propósito profissional, com propósito de vida. Como você falou, eu trabalho com alguns jovens atletas de futebol, alguns clubes, né? Tô trabalhando forte nisso, então a gente vê que realmente todo esse emaranhado dentro desses clubes, brincando com sonhos. Enfim, isso tem Literalmente. tempo para esses seres se definirem, né? Vai ter que buscar um sustento. Então, está no período de atração disso ainda. Mas eu tenho uma outra área de trabalho, que é com umas bandas do Sul aí, como os atuais, Corpo e Alma, né? Porque isso daí não envolve só dinheiro, envolve status e fama também, né? É um propósito, é um dom, tem status, tem fama. Eu tenho um exemplo que está aberto até no Instagram, por isso que eu vou falar. Eu recebi o áudio dele, mandou um áudio para mim essa semana. O baixista da banda Corpo e Alma, que a maioria conhece aí, o Uhum. Teco. Ele largou a fama, largou a profissão e foi trabalhar de motorista de carreta. Saturou, deu. Aí, Uhum. aí você vê o quê? Até onde que ele tinha o propósito, até onde que era a fama, até onde que ele tinha a sua, né, seu glamour, e de uma hora para outra ele desconstruiu isso para ele viver a vida dele, viver a vida da família. Então, assim, nesse ponto, ele largou fama, largou todo o status e talvez mexeu até no financeiro, mas para enxugar, para ter a vida dele de volta. Porque às vezes foi no automático e não conseguiu sustentar. E daí largou. Ele mandou áudio para mim e disse assim, cara, agora eu vou ter o meu aniversário, vou ter dia das mães, vou ter dia dos pais, vou ter, né, pegou uma puxada perto de casa e tal. Então, assim, quando fala do profissional com vendas, com dinheiro, tem todo um resultado de retorno, mas também tem uma saturação que daqui a pouco desconstrói e zera, né? O que a gente pode falar sobre essa questão? Propósito? Tem a ver com o propósito da pessoa ou tem a ver com encher o saco de algo? Tem a ver com realmente assim, eu vivi um propósito por muito tempo e isso não faz mais sentido para mim. Porque a fama, ela exige estômago, né? Não, sonha com aquele negócio. Eu conheci muita gente que hoje vai para um aeroporto e tira foto. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. 20 dias atrás eu fui para São Paulo. Quem curte futebol vai conhecer o Anderson Polga. Eu encontrei ele no aeroporto, a gente começou a conversar, trocar uma ideia. Nesse período que a gente estava ali uns 50 minutos esperando o voo e conversando, chegou umas 10 pessoas tirar foto. Ele não se nega, mas ele diz, cara, eu não, eu odeio isso. Eu não aguento isso. Tipo, no começo era maravilhoso, agora eu só quero ficar quietinho no meu canto, às vezes. Então, o que tem isso, que você trouxe, Newton, e o que tem a ver com as vendas, né? Com o nosso mundo de vendas? Tem a ver com o retorno financeiro que você quer conectado ao teu propósito. Eu encontro pessoas todos os dias que elas falam assim: eu desacelerei um pouquinho, eu aprendi a trabalhar com menos, a viver com menos para poder aproveitar mais a vida. Quando a gente fala de dinheiro aqui da venda, não é só uma questão de mais e mais e mais e mais dinheiro, mais e mais e mais capital, mais e mais trabalho, né? Esse capital financeiro, ele sustenta uma vida, um posicionamento, algo que você escolheu viver. E talvez esse cara aí, ele acreditava numa vida, tinha um propósito e aquilo saturou, encheu o saco.
É óbvio, eu faço o que eu faço hoje para encontrar um negócio ou algo que eu possa investir num produto físico, porque eu acredito que um produto físico ele pode te levar mais rápido e mais longe do que conhecimento. Então, talvez daqui uns 5 anos, 10 anos, eu não faça mais treinamentos, não trabalhe mais nessa área. Talvez isso possa mudar. São acontecimentos na nossa vida que vão mudando. E é óbvio, né, Newton? Tu tem um conhecimento mais aprofundado da questão espiritual, emocional, que em um momento satura e a gente quer mudar. Isso aí, na verdade, tem toda uma ligação, sabe? É o propósito, é um dom, tem, faz bem feito, é um profissional. Só que a satisfação, às vezes, satura mesmo e não tem como, tá, né? O psicológico não aguenta, se não tiver um limite, um equilíbrio. É a mesma coisa dentro da minha situação, tem algumas situações aí que tu acompanhou e está acompanhando. Aquela situação de o cara tá avançando, 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 na velocidade e não para fazer a manutenção do carro. Uhum, Problema, porque ele está em alta velocidade, está na direção errada, e daí a máquina quebra. Tem pessoas que daí não param para fazer essa manutenção, de prevenção, e acaba tendo problema. Tem pessoas que vivem fazendo revisão e não tem coragem de pegar uma estrada. uhum. No Só caso faz desse revisão e não pega a estrada. vive fazendo revisão no carro, mas não vai fazer uma viagem. Então, assim, eu estou falando isso dentro da vida da pessoa, né? Dentro de cada um de nós. A velocidade que você está andando, a direção que você está andando, né? Colocando em conta o retorno que está acontecendo, quanto está se sacrificando e quanto está sendo contribuição para isso. E esse retorno realmente está valendo a pena, igual o pessoal das bandas aí, principalmente os atuais, ficaram quase 30 dias de férias. Cara, começaram a tocar quinta-feira passada, 3 me ligaram. Cara, já estou ficando apavorado saindo de casa agora, quinta de manhã. Estava acostumado aqui, ficava vivendo com a família, mas eu sou obrigado a trabalhar. Aí Uhum. passa 4, 5 dias longe. Aquilo, pô, tem retorno financeiro, daí tem que colocar, né? Os pós e os contra. Pô, mas passou 30 dias com a família só viajando e tal. Pois é, mas isso não é mais vida para mim, não sei o quê. Cara, tem vários N No motivos. processo. E justamente nessa semana passada, ali o outro da uma banda famosa aí também. Cara, todo mundo assim, pá, o cara desistiu, o cara. Não é que desistiu, cara. É que ele fez, eu acho, Desacelerou. desacelerou, foi para um outro ramo, está vivendo, a gente fez o capitalzinho dele, da vida dele, e está vivendo hoje, tendo uma qualidade de vida diferente. Né? Então, Pois é, assim, tem ó. tudo de contribuição também, né? Como falou, patrimônio, É avança, 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 exatamente. avança. Newton, é exatamente isso, ó. Por isso que eu coloquei esse caminho numa escadinha, num processo. Lá no topo dessa escadinha tá o porquê que a gente faz as coisas. Tá o porquê. Logo abaixo disso está o nosso propósito e a grana, o nosso dinheirinho. Pouco ou bastante, a gente precisa dele. Propósito grande ou pequeno, a gente precisa do nosso dinheirinho para viver ele. Lá no topo dessa escada tá esse propósito. Que às vezes esse degrau da grana ali de baixo, ele era maior. Só que ele comprometia muito a minha vivência lá do último degrau. E aí eu desacelero e eu aprendo que com um pouco menos dá. Mas para mim chegar nesse processo, independente, o cara virou caminhoneiro. Cara, ele precisa do mundo das vendas. É alguém que está vendendo, que está fazendo a roda girar, que está permitindo com que ele transporte o que ele está transportando. Então, diretamente tem a ver com o mundo das vendas. Né? O Newton vai vender o processo dele muito mais, e eu já te propus, né, os workshops, você fazer em parceria, por quê? Porque as pessoas precisam conhecer. Você precisa dar uma prova, as pessoas precisam conhecer um pouco para elas te desejarem, para aí sim ver se realmente tem dinheiro ou não para investir nisso. Fala, Joel. Esse é um assunto, Vaniciri, pessoal, que, putz, podemos ficar um bom tempo Ui. só nesse pedaço, né? Mas eu estava ouvindo vocês falar e trazendo um pouco para a realidade de muitos empreendedores. Para muitos, propósito é qualidade de vida. Para muitos, o propósito de ter uma empresa é ter uma qualidade de vida melhor. Porém,
começa estruturando a empresa de forma errada, falando de precificação. E muitas vezes eles imaginam, precificam errado, fazem um processo de vendas errada e imaginam que vender mais vai trazer um resultado melhor. E muitas vezes vender mais é um sintoma de quebrar a empresa, porque a precificação está errada. Então, falando de vendas, propósito, nem sempre vender mais significa uma coisa boa. Exato. E olha que assim, tem muitos empreendedores que entendem crescimento como aumento de faturamento. E aí nisso compromete rentabilidade. É rentabilidade, é crescer, é você ser estratégico para não só aumentar faturamento. É importante sim, mas antes de aumentar faturamento, eu entender que eu preciso ter um produto com maior rentabilidade. Eu atendo uma empresa que hoje ela movimenta 250 mil reais por mês, para no final das contas sobrar líquido 25 mil reais. E eu conheço empresa que movimenta os mesmos 250 mil e no final das contas sobra 100. Né? Então é muito do modelo, aquilo que a gente fala dentro do universo empreenda-se aqui, às vezes mais importante do que o que você faz é como você faz, é o modelo de negócio que você tem, né? Ou o negócio que você escolheu fazer. Mas é muito nesse processo também. Eu vou começar, eu preciso conhecer o que eu vendo, o meu mercado, como eu me posiciono, a rentabilidade que isso dá, se eu vou gastar minha energia nisso ou não. A Ariane está vivendo um momento, né, onde a energia solar, com todas as restrições, está numa queda gigantesca, com a falta de apoio que se tinha antes, ó, caindo pra caramba, né? E imagina empresas maiores, imagina uma EFAL da vida, né? A queda vertiginosa que você vai tendo, porque o mercado acaba mudando. Então, eu preciso conhecer isso, eu preciso entender esse processo para poder fazer essas mudanças e tornar o meu negócio rentável. E pensando estrategicamente em vendas, uma venda ela não acontece por causa de as pessoas não conhecerem, se não conhecem, não desejam, e obviamente só não vai acontecer se conhece e deseja se a pessoa realmente não tem dinheiro. Mas uma venda nada mais é do que uma troca, e de forma bem básica, essa troca acontece por necessidade ou afinidade. Vocês estão aqui hoje por necessidade ou por afinidade. Ou porque a gente construiu uma afinidade com vocês, ou porque vocês têm uma necessidade. Ou porque tá doendo pra caramba, eu vou ver o que que esse idiota vai falar aqui por uma hora e pouco e daqui a pouco serve no meu dia a dia aqui. Ou por uma afinidade. Entende? É só por isso que uma venda acontece. Qualquer, não importa os produtos que a Lucérgia vende. As pessoas vão comprar por necessidade ou afinidade com ela. Não é necessariamente a afinidade com o produto, mas a afinidade com a pessoa ou com a empresa. Hoje eu fui lá conhecer todo o processo de produção, tintim por tintim, da Plasbil, que fabrica forros, enfim, tudo mais. Estive aí em Tapejara, Ariane. Eu queria passar aí, mas não deu tempo. Me consumir a tarde inteira lá. E aí você vai lá e você vê que assim, há 3 anos atrás, eu compraria deles por afinidade, porque eu fui lá fazer um evento de final de ano com os vendedores. A gente foi fazer uma convenção de final de ano, uma convenção comercial. Eu tinha uma afinidade. Só que hoje essa afinidade passou a um nível de tomada de consciência, de entendimento do produto. Não é só uma necessidade, eu entendi que é o produto da Plasbil, mesmo sendo mais caro, que eu preciso comprar. Por que que uma pessoa vai deixar de comprar um produto de 14 para comprar um produto de 20 reais o metro? Por afinidade ou por tomada de consciência, por entendimento do produto. Mas essa troca que acontece, ou a troca, o Joel vai comprar algo de mim, eu vou comprar algo do Joel, numa troca, eu vou comprar o serviço, que é o mesmo, né, do Anderson, do Bride aqui, e do Joel, de higienização, porque eu preciso em casa, ou vou comprar por afinidade. Só que o que me leva mais longe é a afinidade. Né? O Jair, a gente estimula ele já há um ano e pouco aí. Jair, bora pra estrada, vamos olhar no olho desses caras, vamos conversar. Por quê? O que que vai ser o diferencial numa negociação de alto valor, como ele faz? A afinidade que ele tem com a pessoa.
a proximidade que ele vai gerar com a pessoa com que ele está negociando. Ele está falando de negociações de 15, de 50, de 100, de 200, de 300 mil reais. Essa decisão, ela dificilmente, numa negociação de 100 mil, ela dificilmente vai acontecer por necessidade. Ela vai acontecer na afinidade, na proximidade com que eu tenho com as pessoas. E aí eu vou descer um degrauzinho a mais. Como que eu gero afinidade com as pessoas? Conexão. Me conectando. E conexão é estratégico, é você acessar pessoas, é você ter o contato delas, é você começar um relacionamento. E na base de tudo isso, o primeiro degrau é estratégia. É estratégia. Eu conheci muito vendedor ruim na minha vida que vendia, porque a estratégia era boa. Estratégia é o que vai fazer você subir esse degrau rápido. Antes de eu sair de manhã, vou vender, vou vender. Cara, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar umas estratégias aqui, vamos pensar umas ações diferentes. Nisso eu tenho uma grande conquista com a Cassiana aí, desde que a gente começou a conversar. Né, da Cassiana não investir tanto no negócio que ela tem ali, o primeiro negócio dela, e começar a olhar estrategicamente outros mercados, estar em outros ambientes, outras possibilidades. Por quê? Porque o negócio da Cassiana ele é limitado. E para mim crescer muito, para mim ter uma escala muito grande, eu vou precisar de um esforço gigantesco, de um investimento absurdo. O investimento é muito alto. Hoje a Cassiana vai construir um pavilhão em Joinville. Um terreno e um pavilhão, você vai investir o quê, Cassiana? 1,5 milhão? Por aí, né? Então, eu posso ir para outros negócios, eu posso olhar para outros modelos de negócio. É isso, né, Cassiana? Isso. Em torno de. Vai um. Não chega até 1 milhão, mas vai quase isso. Já estou É. fazendo as contas. E aí, se você pega com o conhecimento que você tem de investimentos, ou às vezes um outro negócio que te abre uma possibilidade, que te demanda dos teus 3 ativos, energia, tempo e dinheiro, demanda menos, por que não investir nisso que demanda menos tempo, menos energia e menos dinheiro? Porque hoje 1 milhão investido com o conhecimento que você tem não te dá muito próximo do que talvez você faça sobrar de forma líquida dentro da empresa que você tem hoje? Exatamente. Às vezes a gente pode fazer de formas diversificadas esses investimentos. Exatamente. Então, assim, a base dessa escada, para a gente chegar lá na venda, lá em cima, no dinheiro, no propósito, ele é a estratégia. E olha como nós pensamos errado o venda. A gente quer sair vender, 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 vender pela necessidade. Só que olha só, a gente sai vender pulando ali 1, 2, 3, 4 degraus. A gente já vai lá no topo da escada. E a gente às vezes esquece de sair estratégico. Vou usar um exemplo do Jair, né, que foi para o Paraná. Tá no Paraná ainda, Jair? Ou já tá em casa? Não, já tá em São Paulo, já tá não sei aonde esse louco aí. Anda mais que dois Não, eu tô em Curitiba. Curitiba. Eu fiz 3.000, quase 3.000 quilômetros essa semana aqui. Ontem eu falei com ele, ele tava em Cascavel, hoje ele já tá em Curitiba, amanhã ele já tá no céu. Mas é bem isso que tu tá falando, da escala, né, da venda e da estratégia. Você faz amigos, na verdade, e a melhor venda é a indicação do amigo. O amigo do amigo te faz você chegar onde você nunca vai chegar, no ponto certo. Hoje eu estava com um grupo de arquitetura que eles estão reformando o estádio do Santos. Eles são amigos do Araújo Jaime Lerner, onde eu consegui por intermédio de uma outra arquiteta lá de Porto Alegre. Então, é uma junção, mas isso, olha, já são 3 anos, né, para chegar aqui. Mas Então, olha é que bem, legal, tá? bem o que você falou, é estratégia.
É estratégico aqui, tá? Eu posso pegar o telefone, ligar para um monte de gente, eu posso fazer uma porrada de coisa, mas o Jair já entendeu no negócio dele que o quê? Eu vou para Cascavel porque o Matheus, que trabalha na TV Tarobá, que conhece o Jair, que vocês conhecem também, conhece uma equipe lá, ou conheceu um cara que pode gerar negócios, e o Jair foi lá e fez a conexão com e esse cara já conectou a outra pessoa, que conectou a outra pessoa. Na base é conexão. Se o Jair sai dizendo assim, eu tenho que vender para esse cara hoje, ele vai encher o saco do cara e o cara nunca mais fala com ele. Eu preciso. Na verdade, Vanessa, ele não te atende, tu nem chega nele. Tu nem chega nele. Não. Eu só quero dar uma boa noite aqui para Ariane, para o Rogério e para Karen que chegaram depois e eu fui muito mal educado aqui, não dei boa noite para eles. Mas enfim, olha só, olha como é a venda, olha como a gente tem que pensar isso. E eu digo para vocês com toda certeza, hoje 90% das empresas e dos vendedores, eles já saem, acordam de manhã, venda, 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 venda. A gente não pensa nesse passo estrategicamente. Como que eu vou me conectar? Que parceria, por exemplo, que a Lucérgia pode fazer para chegar a mais pessoas? Que parcerias a Fernanda, o que que ela pode fazer estrategicamente no negócio, usar talvez uma estratégia de indicação para chegar a mais pessoas de forma assertiva. Eu trabalho muito hoje, o pessoal de Joinville que está dentro do meu grupo aqui é graças à BNI, é graças à Jorpem, é graças a uma série de parcerias que a gente construiu e ambientes que a gente teve que geraram essas conexões. Então, primeiro, eu vou gerar uma conexão com a Cassiana. Lá no WhatsApp a gente conversou da mesma região, nas famílias da mesma cidade. Primeiro eu me conecto para quê? Para gerar uma afinidade. Fala, Cassiana. E, na verdade, qualquer produto que você for vender, primeiro a gente precisa analisar como que está a situação, como que está o mercado, e para a gente planejar, arquitetar toda uma estratégia para a gente sair e o quê? Botar em prática, agir, e tudo vai dar certo, né? Cara, é insano isso, Cássia. É insano isso, Cassiana. Tô sentado hoje lá numa mesa, numa sala de treinamento linda, maravilhosa, um dos sócios da Plasbio, o filho de um dos sócios, os dois gestores comerciais, o gestor de marketing e o telefone ali tocando e o dono atende, sai, e volta, e o outro atende, sai, e volta. E no final das contas, nós estamos reclamando de que os funcionários não se comprometem. Esse é o problema da falta de venda. Eu tinha vontade de chutar a mesa, mandar todo mundo tomar no rabo e ir embora. Porque a culpa sempre é do vendedor. Mas, Mas mas é que assim, o povo tem isso. A gente não consegue assumir é, a nossa culpa. A gente precisa terceirizar. A gente precisa botar culpa em alguém. é isso Não aí. é verdade? É assumir a responsabilidade, né? Não é talvez nem se culpar, né? Ou jogar a culpa. A gente não assume a responsabilidade, a gente está sempre terceirizando a responsabilidade das vendas para as outras pessoas. Para nossa equipe, porra, uma empresa daquele tamanho fatura milhões todos os meses. Pô, o vendedor, ele ganha tudo. Mas quantas vezes você já sentou e deu um feedback para ele? Quantas vezes a gente está ali falando de estratégia? Eu dizendo, gente, vocês têm que chegar no consumidor final. A gente pode fazer assim, a gente pode fazer uma campanha assado. Cara, e o telefone tocando. Cara, a gente não tem tempo para ser estratégico porque a gente tá com essa porra de visão focada lá na venda. A gente já quer jogar no degrau lá em cima. E a gente não para conversar estrategicamente. Ariane, será que a gente pode começar um novo negócio com a base que você tem? Será que a gente pode olhar para um outro caminho? O que que seria legal para a gente trabalhar com os clientes que a gente já tem? Como que a gente poderia expandir? É difícil, eu sei, às vezes a gente está pressionado pelo resultado, pela necessidade da venda, mas a gente é pouco estratégico. O Jair investiu essa semana que talvez ele volte para casa de mãos abanando, e provavelmente. Provavelmente. Só que olha as conexões que o Jair criou nessa semana. E agora, criei essas conexões.
Como que eu vou gerar afinidade? Eu vou gerar necessidade para que essa pessoa esteja a fim de trocar comigo e me conhecer de verdade. Eu perguntei lá na Plasbio hoje, depois de 1 hora e meia de passeio dentro da fábrica, você já foi lá, Ariane? Lá dentro da fábrica? Não, eu fui por tudo lá. Eu não entendia porra nenhuma de PVC. Hoje eu entendo de PVC. Hoje eu entendo como que é produzido a matéria-prima, como que é esse negócio. Por quê? Porque a gente teve uma afinidade e gerou uma necessidade de eu ir lá, trocar o meu tempo e eles trocarem o tempo deles para conhecer. Agora eu conheço, talvez eles me conheçam um pouco mais. Conhecem um pouco mais das ideias, do que a gente pode agregar de fora da caixa dentro do processo comercial deles. E aí gera desejo de estar mais próximo, e aí a venda acontece e aí tem o retorno financeiro para todo mundo. Então, é uma construção, eu preciso estar ligado, conectado a isso. A gente faz esse caminho, ó, de cima para baixo. Quando na verdade eu preciso estar ligado desde lá de baixo às estratégias certas para gerar conexão. Hoje eu faço tráfego, hoje eu faço campanhas, hoje eu vou a eventos, faço palestras, não mais para vender, eu não oferto. E foi tão legal lá em São Ludério que a gente fez uma palestra, a gestora do CDL falou para mim assim, Vanicir, você é a primeira pessoa que veio aqui esse ano e não passou 40% do tempo da palestra tentando vender alguma coisa para as pessoas. E eu tenho certeza que a tua avaliação aqui vai ser fodástica, porque você não tentou vender, você entregou. Porque a gente foi lá para gerar conexão. Como vendedor, como que eu gero conexão com as pessoas? Escute, né? O caminho tem que ser o contrário, de baixo para cima. Desde a construção de um empreendedor ou de um vendedor, eu preciso começar de baixo para cima. Eu preciso começar desse degrau inicial, estratégico. Aprendi isso com o Jeff Bezos da Amazon, né? Ele não construiu um negócio porque ele achava legal vender ou a internet era bacana. Ele foi extremamente estratégico. Visão de longo prazo. Fala, Joel. Olha só, Vanessa, a gente está falando sobre conexão. Hoje existe uma grande, talvez moda, o que é muito falado sobre inteligência artificial. E eu estava em uma reunião com um americano por conta do BNI, fazendo um a um. Lá nos Estados Unidos, a inteligência artificial é utilizado primeiro para gerar uma conexão, para captar informações, e aí uma pessoa faz a venda. Aqui no Brasil é ao contrário, estamos usando a inteligência artificial para fazer a venda. Não, Joel, sabe o que é pior? A gente quer usar o WhatsApp para vender. A gente acredita que o WhatsApp é uma ferramenta de venda. Eu falei sobre isso. Eu fiquei putaço hoje de manhã. Eu passei 15 dias estruturando um processo com uma pessoa, montando CRM, mostrei o CRM, como fazer automação, como mandar a mensagem, o que escrever. Uma por semana a gente tinha combinado. Um conteúdo legal, são leads frios, um conteúdo para começar a aquecer e gerar conexão. O que que ela fez? Desde quarta-feira passada ela tá mandando mensagem todos os dias para os clientes. Eu digo, filha da puta, que merda. Que merda que tá fazendo? Todos os dias, Joel, você trabalha com WhatsApp, automação, você imagina isso? Você pegar teus clientes agora, Joel, todos os dias, porque é fácil criar uma automação, né? Só programar aqui, deixa aí, você faz todos os dias. Você acha que você vai vender assim? Vai Quem ser que bloqueado? vai ser bloqueado? Quem que gosta de receber mensagem todos os dias? Ninguém gosta. Eu preciso ser estratégico, inteligente nisso. Conexão é o primeiro passo. Que tipo de conexão eu gero se eu estou mandando mensagem para as pessoas todos os dias? Enchendo o saco, não é mandando mensagem, enchendo o saco. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação. Que se eu souber usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação para me conectar, se eu for estratégico para me conectar, gerar afinidade, oi Rogério, tudo bem? Como é que você tá?
Quero te agradecer por você ter participado do treinamento ontem. Me perdoe se eu já te conhecia e não estou lembrado, mas estou muito feliz de você estar aqui hoje. Ou amanhã eu posso te mandar uma mensagem. Então, fiquei muito feliz de você ter participado. Quero te agradecer, Rogério. Qualquer coisa que você precisar de mim. E se você puder me falar um pouquinho mais de você, eu te agradeço. Isso é gerar uma conexão, e aí você é estratégico para uma segunda conversa, para uma terceira conversa, até que você cria uma afinidade com o Rogério. E aí o Rogério diga assim, cara, o Vanicir é legal, o projeto dele é bacana, eu quero estar próximo, eu quero fazer parte disso. E aí o Rogério vai fazer a troca do tempo dele de me ouvir. Porque aí, a partir do momento que o Rogério quer fazer essa troca e me dá 40 minutos, uma hora, eu consigo fazer ele me conhecer do jeito certo. Todas as pessoas hoje comerciais que trabalham comigo, que falam comercialmente, eles, cara, se é proibido de falar do universo empreende em uma conversa de 5 minutos, você não fala. Você joga ali um gatilho, alguma coisa, esses 5 minutos você usa para criar afinidade, para mostrar que você é interessante. Escute, estimule a pessoa a falar. Porque aí ela vai ter a necessidade de fazer essa troca. Se uma pessoa conversar contigo 5 minutos e só ela falar, no final você pode dizer, cara, que legal a tua história. Eu gostaria muito, Rogério, de falar um pouquinho do universo empreende para você. Quando é que a gente pode marcar? O cara vai dizer assim, puta merda, só eu falei aqui, agora eu vou ter que ouvir. Vai ter essa reciprocidade, vai ter que me ouvir. E aí você tem essa oportunidade. O que que você fez? Só ouvir gera afinidade, estimular as pessoas gera afinidade. Então, é essa construção que eu preciso fazer. E nisso que a gente montou aquele processo de vendas. É aí que a gente montou aquele processo de desde a estratégia. A estratégia está ligada diretamente ao teu produto ou serviço. Você pensar um produto e serviço assertivo, você pensar nos canais de conexão que você tem e você pensar no posicionamento que você vai ter com o teu produto. Além da mentalidade tua e do teu time. Então são 4 coisas estratégicas que eu preciso pensar antes de subir aqui, ó. Nesse degrau estratégico eu penso o quê? Meu produto ou serviço, como ele se posiciona no mercado. Porque assim, se eu sei que em Joinville tem 35 empresas de higienização, por que que eu vou abrir mais uma? Em Jaraguá só tem 2, eu vou a Jaraguá do Sul abrir minha empresa. Não vou abrir mais uma em Joinville para ser mais um, mais um. Como que eu gero conexão? O Jair está aí em alguns processos, por quê? Como que ele conheceu o Raul que conectou esse cara que está construindo lá o Complexo dos Santos? Através de um evento que ele participou em Porto Alegre, de uma associação chamada Asbeia, que gerou um contato lá com o Jaime Lerner, que é um dos maiores arquitetos do Brasil, que projetou coisas extraordinárias, e hoje ele está tendo essa possibilidade de conexão, de conversar, de gerar afinidade, e nisso o processo vai andando. Então, como eu uso as redes sociais para me conectar às pessoas? Como eu uso os amigos para me conectar às pessoas? Como eu uso o BNI, o grupo da igreja que eu participo, o grupo do Lions, do Rotary, do caramba? Esses grupos, como que eu uso isso? Isso são ferramentas de conexão. Fala, Jair. Não, além de tudo isso, depois tem que estar presente, né? E saber ouvir. Porque nem você falou, ouvindo você vai criar conexão e também você vai entender o que o cliente quer. Que um pouco eu estou oferecendo basalto e ele quer comprar porcelanato. Aí eu posso reverter essa situação, né? Exatamente. Ouvir, saber ouvir. Eu era muito de falar e isso era um defeito meu. E agora que eu estou ouvindo mais, abre um leque grande de possibilidades, né? Legal. Por É a quê? conexão, é tudo isso. É isso aí. Porque, ó, você falou algo importante, é o posicionamento. Você vai conseguir se posicionar. Como que o Jair se posiciona alto padrão? Basalto, alto padrão. Tem gente na cidade dele que vende
a rodo, a baratinho? Tem. Mas o Jair se posiciona alto padrão. É posicionamento. Estrategicamente eu me posiciono com pequenos e médios empreendedores. Simplicidade. Se você quer o que o Marcos Marques entrega, o Marcelo Germano, o Flávio Augusto, não é comigo. Não é aí, é outro nível, é outra história. Quando você está indo para ser empresário, aí você já é um empreendedor foda, você vai ser um empresário. Eu só posso te levar até onde eu já fui. Eu ainda não sou um grande empresário, ainda. Mas a gente vive a realidade do pequeno e médio empreendedor. Tá? Então, posicionamento. Como você se posiciona? Quem é teu público? Aonde você vai? E aí a tua mentalidade. Como que você carrega a tua mentalidade? Então, isso tá nesse degrau estratégico. Aí, ó, vem a conexão. Eu me conecto às pessoas, eu preciso fazer essa construção. Por que conexão é importante? Porque eu vou extrair informações. O passo 3 é extrair informações. Então, isso que o Jair falou, ele ouvindo mais, ele extrai muito mais informação. Eu tenho muito mais recurso, Rogério, para mim argumentar depois. Quanto mais o Rogério fala, mais eu conheço dele, mais eu tenho informações, mais eu consigo saber do Joel para que eu possa argumentar com ele de forma mais assertiva e principalmente segmentar. Tá? Eu não consigo dar atenção na mesma proporção para todas as pessoas que eu conheço no dia. Eu não consigo. Então eu preciso segmentar. Quem que é top na minha escada, na minha escala? Quem que é cliente urgência, quem que é cliente prioridade? Tá? Se alguém ainda não teve acesso a essa segmentação, dentro da descrição do nosso grupo aí do Universo Empreenda-se, tem todos os cursos lá, tem o curso de vendas no WhatsApp que tem a segmentação. Mas segmentar é o quê? É você qualificar ou desqualificar uma pessoa. Porque vamos lá, Jair, com quantas pessoas você conversou essa semana? Vamos imaginar ali que o Jair conversou com 10 pessoas. Nem todas as 10 estão no mesmo nível, na mesma necessidade, no mesmo entendimento, no mesmo nível de consciência. O Jair não vai chegar a semana que vem e mandar orçamento ou conseguir se relacionar, dar a mesma atenção de tempo para os 10. Ele vai ter que escolher dois ou três que tem mais potencial. São 5 segmentações básicas que a gente faz com clientes: urgência, aquele cliente que você conhece pouco, então você vai jogar o único jogo que importa, que é velocidade de resposta. O cliente prioridade, que é aquele que já conhece, que já te conhece, que você já tem uma relação, que você já tem uma proximidade. O cliente potencial, que é aquele que você vai dedicar 60% do teu tempo, porque ele pode te comprar mais ou está mais próximo de uma negociação, de um fechamento. O cliente problema, que é aquele que só te incomoda, e aí você vai trabalhar para substituir por outro. E aí, quando você tiver o faturamento desse que te incomoda, você vai para a última segmentação, que é o demitido. Aquele cliente que te enche o saco e que você, em um determinado momento, demite. Então, eu segmento nesse processo por quê? Porque estrategicamente eu entendi que eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu vou conseguir pegar a minha energia, o meu tempo e o meu dinheiro, que são os meus 3 ativos e finitos, e usar com inteligência. Com inteligência. Para quê? Para chegar no quinto passo, que é antecipar objeções. Antecipar objeções. Olha só a comparação aqui. A gente desceu, agora a gente vai subindo. Estratégico no quê? No meu produto ou serviço? Será que o meu produto ou serviço se encaixa? Eu fui encontrar uma grande oportunidade de mercado no digital através da comunidade que a gente tem. A gente validou e entendeu que tem um mercado gigantesco para isso, é uma porta de entrada e dá para a gente ganhar muito dinheiro com isso, além de ajudar muitos pequenos e médios empreendedores. A gente foi ajustando o nosso produto ou serviço. Quem me conhece há
um ano e meio, sabe que os produtos que a gente tinha eram muito diferentes. O Newton me conheceu focado em hipnose, né, Newton? Hoje a gente nem fala mais, a gente fala, tô devendo inclusive agora eu lembrei que eu tô devendo para Cassiana uma sessão de hipnose. É isso aí, né, Vanessa? Vai mudando, né? Vai se moldando e Exato. agregando conhecimento, porque hoje a estratégia de hipnose ela é fantástica, mas não para eu trabalhar com a hipnose mais, para pegar as ferramentas que aprendi ali e aplicando em outras situações. Para aplicar algo que potencializa essa ferramenta, que eu Então, posso isso chegar a mais pessoas com essa ferramenta. Isso é ser estratégico, é você estar sempre avaliando o teu produto ou serviço, é você estar sempre avaliando que conexões você está usando. Eu usava mais para fazer conexão com as pessoas, CDLs, associações comerciais, grupos. Hoje eu uso mais o Instagram. Hoje, 80% do meu tempo, da minha energia e do meu dinheiro está indo no Instagram. O meu canal de conexão com as pessoas, ele foi mudando com o passar do tempo. Ô, Vanessa, me permite aí fazer uma colocação. A situação hoje das redes sociais, né? Assim, o boca a boca ainda ele é tem muito peso, né? Muito Muito. peso. Só que assim, as redes sociais elas têm que estar bem visíveis, elas têm que estar bem ilustradas, porque o boca a boca as pessoas vão recorrer às redes sociais daquilo lá, Uhum. do que procura, né? Então, se o cliente ele vai buscar nas redes sociais, mesmo que teve o boca a boca, ele vai conferir, dar uma validação, né? Porque questões dessa. Não existe outra forma de você fazer essa teia de comunicação, de venda. E venda que nós estamos falando é todas as áreas, não existe nada que não é venda. Né? Estava falando de banda antes, mas existe um vendedor para vender esse show. Né? E dentro desse show tem que estar lá abastecido lá com bebidas, com isso, com aquilo. Existem vendas. Então, assim, não existe hoje nada que não seja venda. Só que esse boca a boca, não existe outra ferramenta hoje ainda que Não, é isso aí. não, não Porque, existe outra ferramenta que dê mais resultado do que o boca a boca. Só que ele exige de você tempo, dinheiro e energia para a escala. Então, você continua usando isso, mas veja bem, Jair, mais uma vez, o WhatsApp não é ferramenta de venda, assim como o Instagram não é venda. Ele não está lá no degrau da venda, ele está no degrau da conexão. Ele está me conectando a pessoas. Então eu tenho que entender que a rede social, o Instagram, o WhatsApp, a minha conversa, ele não é ainda o momento da venda, ele é conexão. Então a minha conversa, a minha argumentação, eu não vou conversar amanhã com a Ariane e vou já ofertar algo para ela. Não. Eu vou conversar para gerar uma afinidade, para extrair informações, para que eu chegue no momento da troca, onde ela queira trocar o tempo dela comigo. Que aí eu vou estar aqui em cima já, ó. Antecipar objeções, fazer um acordo hora do show, o degrau aqui, para a pessoa me conhecer, para ela desejar, e aí eu entender definitivamente se ela tem dinheiro ou não. Eu, por exemplo, meu boca a boca é pelo Instagram, porque a indicação melhor pro meu meio é a postagem que a pessoa faz depois de realizar o serviço. Aí, automaticamente, quando ela posta ou reposta uma publicação que eu fiz ali do serviço feito, já vem os seguidores dela começando a seguir. Então, vem um público filtrado ali já. Porque muitas vezes Exatamente. eles têm o interesse, mas tem ainda aquela objeção de ver se é de confiança, se o serviço é bom, e daí quebra com aquela indicação do conhecido, né? Essa estratégia, ela transfere a afinidade que a pessoa que você fez o serviço tem com as pessoas que seguem ela e com os amigos dela. Isso. Essa Uhum. pessoa vai transferir em níveis menores, mas já vai levar uma afinidade a você, que já te coloca num degrau acima, para você poder levar ela para uma conversa diferenciada, diferente. É essa construção de processo que eu preciso fazer. Então, pô, eu vou visitar, o Jair vai visitar um cliente em Curitiba amanhã que ele ainda não conhece, não, eu não vou vender para o cara.
Eu vou gerar uma conexão genuína com ele, vou gerar uma afinidade. Aí ele vai ter uma necessidade de conhecer mais sobre mim, e aí o Jair entra e dá o show dele. Já joga as antecipações das objeções, já faz um acordo com ele, já dá o show. Já dá o show. E o cara fica, aham, agora eu tô pronto para comprar. Esse processo ele pode acontecer em 30 minutos, ele pode acontecer em 3 minutos, ele pode acontecer em 3 anos, em 30 anos. A gente precisa estar sempre avaliando a conversa que eu tô tendo com o cliente agora. Qual é o nível que eu tô? A Lucérgia vai falar dos produtos dela com o Joel. Ela precisa entender o que o Joel e a Tainara conhecem dos produtos. Eu primeiro preciso gerar uma conexão, trocar uma ideia e extrair informações. Esse extrair informações, eu estou falando a nível de afinidade, de gerar afinidade. Então, a minha conversa aqui não entra oferta, nada. Aqui eu vou falar sobre o casal, como é que é a vida, para daqui a pouco o Joel e a Tainara começarem a falar sobre a vida sexual deles, sobre as necessidades, sobre como que tá o relacionamento deles, para daí sim a Lucérgia despertar uma necessidade de o Joel e a Tainara estarem dispostos a trocar o tempo deles para que a Lucérgia apresente de verdade os produtos, os benefícios, o que que vai mudar na vida deles com isso. Esse é o ponto, esse é o caminho que eu preciso entender nessa minha comunicação do dia a dia, porque, pô, eu já vou para a venda, peraí, mas nem tem afinidade, a pessoa nem me conhece direito, eu já estou ofertando algo. Então, como eu disse, às vezes numa conversa de 2 minutos, a pessoa já vai te conhecer, já vai entender, mas às vezes leva mais tempo. Quanto maior o valor agregado do que você vende, mais tempo para você chegar no ponto da oferta, no ponto da venda. A Karen vai visitar o serviço público, prefeituras, fazer reuniões com gestores ambientais com secretários de meio ambiente, vai visitar empresas para apresentar. Eu preciso fazer esse processo. É uma empresa que está surgindo agora. Ainda não tem um nome no mercado, então eu preciso me conectar, usar as possibilidades de conexão que eu tenho. Por quê? Quando o Matheus conecta o Jair com um arquiteto ou um engenheiro, ele está acelerando o subir dessa escada. Estrategicamente, é o boca a boca que já me leva lá para o nível de afinidade e necessidade. Porque eu já tenho uma amizade com alguém, esse alguém me apresenta uma outra pessoa que eu não conheço, essa afinidade, em partes, eu já transfiro para essa pessoa que me apresentou. Só que não é porque a pessoa me apresentou alguém, veio de uma indicação, que eu já vou descer o cacete vendendo. Eu tenho que entender a necessidade dessa pessoa. Eu tenho que construir essa afinidade para que a pessoa resolva me ouvir. Me ouvir. É muito nítido isso. A minha conversa na reunião hoje foi destinada ao Matheus e ao Braulio, que são os dois gestores, nitidamente. Os donos da empresa não estavam afim daquela conversa. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de gerar afinidade com eles. Se eu não tive a oportunidade de gerar afinidade com eles, não tem como eles terem necessidade de trocar o tempo deles comigo. Eles não vão me ouvir, não adianta eu apresentar para eles. Então, a minha comunicação é para duas pessoas que eu já tenho afinidade, que já viram a necessidade do meu trabalho e que a gente vai implementar algumas coisas lá, que pode chegar o dono e daqui a pouco, sim, ele vai sentir essa necessidade de me escutar, de conversar. Aí ele vai estar presente, aí ele vai me ouvir, aí realmente ele vai me dar atenção. E aí sim eu posso fazer uma proposta de venda maior. Entende? Essa construção que eu preciso. A gente já falou, né? A nossa aula tá lá nas aulas ao vivo, se vocês não estão lembrados aí da construção desses 10 passos de como construir uma apresentação de vendas, ela tá gravada lá nas aulas ao vivo dentro da descrição do grupo. Então, aí sim, depois do show eu faço a proposta, aí eu faço uma venda adicional, aí eu argumento mais, aí eu tenho contato, aí eu acompanho, aí eu vou fazendo pós-vendas. É essa construção. O problema da venda é que a gente quer vender.
A gente esquece desses degraus abaixo. A gente cria a ilusão de que a venda é só persuasão. É só a minha capacidade de chegar na Cassiana e, pô, vamos lá, e vender algo para ela. Não, não é assim. De chegar na Ariane e, pô, vou vender. Não, não, não é isso. Eu preciso, porque essa afinidade, mesmo que o meu produto, se eu fizer esse processo correto, a pessoa comprar e o meu produto ou o meu serviço talvez não provoque as mudanças esperadas ou não traga o resultado que deveria trazer, eu consigo estar com essa pessoa por mais tempo e acompanhando até que esse processo aconteça, até que esse resultado aconteça. Por quê? Com a Cassiana foi muito rápido. Com o Joel talvez tenha sido, mas talvez com a Ariane leve mais tempo, com o Jair leve mais tempo, com o Newton leve mais tempo, com a Bruna foi rápido, talvez com a Karen leve mais tempo. E assim, essa construção correta de escada me permite que eu esteja lá em cima na venda de uma forma mais estável, mais equilibrada, mesmo quando o resultado não foi o esperado pelas duas partes. Fala, Joel. Vou dar um tempo para tu tomar água, eu sei que tu tá com sede. Olha Boa. só, essa semana eu estava em uma palestra com o proprietário daquela pizzaria de Gramados, uma pizzaria que se paga R$ 300 só para tu entrar nela. Estou tentando lembrar o nome dessa pizzaria e não consigo lembrar agora. Mas enfim, ele tem a pizzaria e tem agora um hotel lá também. E ele comentou uma frase que me marcou muito. A gente precisa parar de vender com a calculadora e precisamos vender com a emoção ou para a emoção, sabe? É esse que é o detalhe. A gente tenta vender muito forçando a venda sem saber a real necessidade ou sentimento que o cliente tem. E é claro que aqui tem produtos de ferramenta, tem produtos de prestação de serviço. Fiquei curioso em saber com o que a Lucérgia trabalha. Enfim, a gente precisa entender essa emoção que o cliente tem, sabe? E outro ponto importante, Vanicílio, uma coisa é tu vender pessoalmente, olhando, cara a cara, o contato físico, outra coisa é digital. Só que quando a gente está no digital, a maioria das pessoas, WhatsApp, né? Usar o WhatsApp para vender. A maioria das pessoas fala, tá, mas é muito fácil pessoalmente tu olhar o comportamento da pessoa, como que ela se movimenta e se criar uma conexão. Realmente eu também acho que pessoalmente é mais fácil. Só que a maioria que vende pelo WhatsApp só está respondendo mensagem, sabe? A mensagem chega e responde, chega e responde. E aí a gente tem a resposta que eu vi hoje da visita que eu fiz hoje. O meu produto custa 50 mil. Se tu estiver disposto a pagar, nós continuamos essa conversa. Cara, não pode ser assim. Não, não existe isso. Nem Essa é deu a um bom merda. dia. Cara, não deu nenhum bom dia, um boa tarde, olá, tudo bem, sabe? Fala, Cássio. Olha, eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. A minha empresa, uma das empresas ali que é mecânica, mecânica de caminhões, usinagem, nós trabalhamos com empresas que, no caso, são transportadoras, grandes transportadoras, concreteiras, são várias concreteiras. Eu não conheço ninguém, nunca vi eles. Não conheço os gerentes, os proprietários. O que que acontece? Esse contato, essa conexão que eu tive que fazer, e primeiro, na verdade, vamos começar pelo primeiro. O primeiro contato que eu fiz foi pegar o telefone, procurar na internet esse telefone dessas empresas e arriscar. Eu fingi que conhecia essas pessoas e pedi, por favor, me passe com fulano de tal. Ah, Uhum. ele não tá. Ah, tá, não, é que eu tô tentando ligar no telefone tal, final 73, mas é que ele não tá atendendo. Eu acho, será que ele trocou o telefone? Eu inventava essa história. Não, não, acho que esse telefone não é mais dele, não, esse telefone não é o dele. Ah, então me passa o telefone dele, por favor. Eu tô passando essa técnica para vocês. Aí eu acabava pegando o telefone particular dos donos das maiores empresas que eu queria vender, particular.
eu entrava em contato e o que que eu fazia? Eu criava a conexão no meu tom de voz. O meu tom de voz, o jeito que eu fazia o primeiro Segurança. contato, e, né, o jeito que eu fazia o primeiro contato com eles, falava sobre a minha empresa, o que eu fazia, aonde que eu estava em Joinville, o que eu tinha para oferecer, e foi assim que, em tão pouco tempo, eu me tornei o que eu sou hoje. Vai Legal. uma grande dica para vocês aí. Olha só, Cassiana. Olha que legal isso que você trouxe, tá? E o que o Joel trouxe também. Ah, mas pessoalmente é muito mais fácil. O que que é principal ingrediente da conexão? Principal ingrediente, número um, de gerar conexão. Envolvimento. Se você tá ali com a pessoa pessoalmente, você já se envolveu com ela, certo? Isso é automático, já acontece, você não precisa forçar isso. Então, a primeira coisa que eu preciso no WhatsApp, se eu vou mandar um WhatsApp para alguém, é pensar assim, não é vender. Como que eu vou gerar envolvimento com essa pessoa? Envolvimento é o que eu entregar fizer sentido para ela. Ela poder usar, ela poder aplicar no dia a dia. E o que a Cassiana trouxe é o quê? Ela gera propositadamente um envolvimento com aquela pessoa. E no tom de voz que ela fala, ela trabalha o segundo item da conexão: confiança. Envolvimento, confiança. São duas coisas no processo. Então, assim, se eu já me envolvi no presencial, Joel, eu tô vendo, meu nível de confiança é maior ou é menor do que no WhatsApp, a pessoa me chamando nada no WhatsApp que eu nunca vi ou que eu conheço pouco? A confiança é muito menor. E aí a gente vai para o terceiro ponto, o respeito. Conexão, em primeiro lugar, é envolvimento, segundo é confiança e terceiro, respeito. A Cassiana faltou com respeito quando ela agiu com naquela situação, daquele jeito? Claro que não. É estratégico. Às vezes você tem que ter estômago para fazer algumas coisas que as pessoas não têm coragem de fazer. Venda é isso. E outra, ela não está querendo enganar ninguém. Ela vende um produto e um serviço diferenciado em Joinville. Realmente diferenciado. Então, às vezes a gente usar dessa estratégia não tem problema nenhum. Então, a gente esquece disso, sabe? A gente esquece disso de que, cara, é um caminho, é um passo a passo, eu preciso andar isso. Já quero vender. Eu já vou usar o WhatsApp já para fazer oferta de venda. E é difícil porque tem uma pressão gigantesca por número, por resultado. Só que a gente não faz essa construção, esse processo. Quantos empreendedores estão dispostos a sentar e daqui a pouco ter. Eu não estou aqui ensinando ninguém, né? Eu estou aqui tentando trazer uma percepção diferente para o processo. Talvez você olhe agora e diga, putz, eu posso usar o Instagram, eu estou usando o Instagram já para ofertar e vender? Não! Gente, como que a gente usa o Instagram? A gente tem duas estratégias. Uma estratégia é vender um workshop de R$ 27. A gente faz os criativos, vai lá, vende um workshop de R$ 27, 2 horas e meia. Uma vez por mês a gente faz esse workshop. A pessoa vem para o workshop, né? Eu gerei ali uma conexão, eu não vendo nada. Eu faço um workshop de 2 horas e meia para quê? Para gerar conexão, para a pessoa ter uma afinidade, para fazer sentido. Ela estar aqui fazendo sentido. Se fizer sentido, ela vai sentir necessidade de trocar o tempo dela comigo. Lá no workshop eu ofereço uma hora de reunião, uma hora de consultoria gratuita. A gente dá 45 minutinhos, se faz sentido para a pessoa, se a gente entregou algo legal, se faz sentido para nós, a gente pergunta para a pessoa: posso te apresentar a comunidade? E aí a gente apresenta a comunidade. Mas aí ela vai me dar mais tempo, ela vai fazer essa troca. Tá? Eu preciso dessa reunião de uma hora para afinidade, para ampliar, para potencializar essa afinidade, para extrair informações, para segmentar essa pessoa, entender o que eu posso oferecer para ela, o que ela precisa, e aí sim ela trocar mais 15 minutos do tempo dela para quê? Para me antecipar todas as objeções, fazer um acordo, hora do show, fazer ela me conhecer, desejar, e aí sim tá pronta para comprar. Agora, se eu já vou ali no workshop e ofereço,
Minha taxa de conversão é isso aqui. Porque eu ainda não gerei afinidade, a pessoa ainda não tem a necessidade de trocar o tempo dela comigo ou de trocar o dinheiro dela comigo. Uma segunda estratégia que a gente usa, a gente vende o combo da empresa livre. É um workshop de 5 horas, o livro impresso em casa e mais 1 hora de mentoria personalizada. Um combo. Ela comprou R$ 97, vai receber o livro impresso em casa, vai receber as 5 horas de gravação e eu vou agendar 1 hora com ela. Nessa 1 hora eu vou fazer esse mesmo processo. Eu vou fazer toda essa filtragem, todo esse entendimento. E aí a gente tem uma alta conversão porque a gente faz esse processo. O que que muita gente faz? Ah, é só um produto de R$ 1.500 anual. Já quer vender. Não, já é fácil. A conversão fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Então, é uma forma de fazer isso. Outra forma a gente usa, outra estratégia a gente usa em eventos presenciais, outra estratégia a gente usa em outras situações. Fala, Newton. Ah, existe, assim, tipo, produtos e produtos, né? Nós temos, tem produtos, tipo assim, vou pegar um açúcar doçula, um óleo soia. Hoje o representante ele não tem mais a necessidade de estar fazendo essa comunicação e essa conexão. Então, produto de necessidade, né? Uhum. Então, vai estar ali no, vai estar só o contato do vendedor, talvez vai passar 3, 4 meses para ele ter esse contato. Ou ele vai lá visitar esse comprador simplesmente para fazer uma cortesia de visita, mas não tem necessidade de estar vendendo o produto em si. Tem que ter um preço, né? Uhum. Agora, outras formas, todas as formas, tipo assim, desculpa, Merciano, não, Merci- de Joinville, que vende peças a Cassiana Cassiane. tem a Cassiane mecânica. vai ter um produto de necessidade extrema, que as pessoas precisam. Então, ela consegue atender aquele monte de pessoas com facilidade, porque é um produto de necessidade. Então, comprou uma vez, tem confiança, vai estar sempre fazendo, né? Mas dentro de todas as outras formas, aonde tem que saber é o despertar do interesse que esse cliente vai ver, olhar o teu produto ou serviço, né? Por exemplo, o Vanessa deixou uma frase bem clara essa semana. Me dê uma boa desculpa para não participar. E eu não dei uma boa desculpa para não ir no compromisso que eu fui. Eu não dei desculpa. Eu valorizei o que eu tinha que fazer aqui, estar aqui. Estava com um compromisso fantástico, das 7 às 9 também, presencial bacana. Ia reencontrar com um cara que foi meu ídolo, cara, uma banda e tal, um churrasco, um negócio bacana que para acontecer isso de novo, talvez vai 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu tive o meu motivo para potencializar estar aqui. Então, o que ocorreu isso aí? A entrega que o Vanessa faz, que me motivou, não precisei dar desculpa, só valorizei essa oportunidade. Então, eu vim pensando, não sei se eu ia falar no final, né? Mas pensando assim, olha só que o convite não me atraiu, porque eu tinha um compromisso que me satisfaz e que me atrai. Por quê? Lá em cima, né? Tá A lá em entrega. cima, né? Ó, conheço, Não é puxando desejo. o saco do Valeci, não. Mas se ele passa para nós as informações, está nos auxiliando, é porque está dando certo. Se tem Então, esse desejo, a pessoa acaba te colocando em prioridades. Quer dizer que vai ser sempre? Não. Mas quando tem esse desejo, a pessoa coloca em prioridades. Só que assim, você manter muitos clientes nesse nível de desejo é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Né? É uma construção, você vai subindo degraus, é uma construção. Então, o Newton está mostrando aqui, ó, o degrau dele está lá em cima, ó, desejo estar com o Vanicir. Ótimo, tô próximo da venda, tô aqui, posso ofertar mais coisas, posso vender mais coisas, né? Mas já gerou esse desejo onde eu troco outros compromissos para estar aqui. Então, assim, é o começo, entende, Lu? Que começa ali na construção estratégica. Como que eu posso acelerar esse degrau? É uma indicação que eu trabalho melhor agora? Talvez seja o momento de trabalhar um tráfego na rede social? Será que é eu participar de um grupo de pessoas? Onde é que está esse potencial cliente que eu tenho? Onde encaixa o meu produto? Né? tem Eu um falo detalhe, de Vanessa, que é gestão importante. financeira.
importante, Vanessa, passar é, é tu saber a necessidade do cliente e o cliente e o próprio cliente se analisar. No meu caso, se eu tivesse bombando numa área que nós estamos planejando que não saiu ainda né, por os desafios meus, talvez eu não estaria aqui. Uhum. Só que conflitos e situações que me fez retomar, frear e ajustar o processo para dar continuidade na viagem. Isso aí. Eu tive que fazer o quê? É aquela revisão de carro novamente no meu sistema para dar continuidade. Então, isso é a autoavaliação, se autoavaliar em todos os aspectos e reconhecer o cliente, ver o cliente a necessidade, né? Tocar o dedo na ferida mesmo, aquele Uhum. onde vai despertar o interesse dele na necessidade dele. Não vai empurrar um jogo de panela de 4, 5 mil para o Valencia. Por mais que ele tenha dinheiro, daqui a pouco ele compra, e daí daqui a pouco a hora que está pagando, olhando aquilo lá, puta merda, nem quero ver mais esse cara. Uma compra indesejada. Até não tinha necessidade, comprou, daí fez uma venda só, né? Não tem continuidade. Exato. E tu falou antes, só para complementar o que tu falou, antes tu falou assim, a necessidade, né? Então, por exemplo, eu não tenho necessidade, se eu vendo açúcar no supermercado, de visitar, porque é uma necessidade das pessoas. Só que quando tem essa necessidade das pessoas consumir, eu tenho mais concorrência. Quando é uma necessidade visível, e aí, na maioria das vezes, esse comprador, quem compra, ele vai decidir na afinidade que eu tenho. E às vezes, para construir a afinidade, eu vou precisar estar mais próximo dessa pessoa também. Criar estratégias para construir essa afinidade. Fala, Joel. Olha só, Vanessa, deixa eu tentar acrescentar com o que o Newton falou, porque é algo que eu tenho treinado muito aqui com o time. O Newton falou que ele teve o desejo, né, a necessidade de estar aqui hoje com o Vanicir. Essa foi a fala do Newton. Agora imagine que eu prego muito sobre CS, costume sucesso. E eu falo Uhum. muito, até tenho na parede para todos os dias os técnicos olharem que experiência do cliente, experiência é tudo que gera memória na cabeça do cliente. Essa memória, essa experiência, essa memória pode ser boa ou ruim. Então, todas as vezes, trazendo para o nosso negócio, né, falando de venda hoje, todas as vezes que a gente conseguir trazer uma memória positiva, uma experiência positiva, faça com que o cliente queira voltar. E é o que o Newton fez hoje. O Vanicir criou uma memória positiva, uma experiência positiva para o Newton, que ele quis estar aqui hoje, entende? Trazendo para o nosso negócio. Legal, é isso. Legal. Vocês estão vendo que está atrás lá do Joel lá, ó? Agenda de desenvolvimento diário, WhatsApp. Caramba, Joel, você colocou aí só para puxar meu saco, né? Eu sei. Só para dar moral, Não, não é para puxar meu saco. Você me foi me dar uma moral, né? Me deixar feliz. Pô, vou até tomar um vinho agora, Joel, para comemorar aqui. tu me xinga, tu me valoriza, mas é isso, cara. Enfim, mas o processo de venda eu começo a pensar assim, como que eu gero conexão? Nos próximos treinamentos de venda aqui, a gente vai fazer espaço. Eu vou trazer várias ideias e a gente vai debater aqui como que eu crio conexão. O meu funil não é de cima para baixo, ele é de baixo para cima. Ele vai fazendo isso aqui, é um funil invertido. Geralmente os funis de venda são assim. A gente desconstruiu esse processo porque o funil de venda que é assim, ele coloca um monte de gente aqui em cima e ele vai afunilando lá embaixo. Você vai perdendo no caminho. Quando você coloca, faz esse funil aqui, você não perde essa base que você tem aqui embaixo, porque é ela que sustenta a tua venda lá em cima. Os funis de vendas tradicionais focados em venda, ele vai cair aqui e essa galera aqui vai transbordar e vai cair. Geralmente não tem. Agora, quando você inverte o funil e a conexão é importante, o mantimento do relacionamento com o cliente, é essas pessoas que ainda não compraram que são a tua base. Não são as pessoas novas que vão chegar para substituir esse topo de funil. É a base que você tem. E aí se torna mais barato, se torna mais rentável, se torna mais lucrativo esse processo. Porque encher teu funil custa caro. Então você vai começar a pensar estratégias para usar a base que você já tem. Então, assim, vou gerar conexão. Vamos imaginar, sei lá, o Joel captou hoje num evento 50 leads. Eles vão começar ali de baixo. Eu preciso gerar conexão com esses caras agora. Me conectei no evento, foi legal. Mas agora, como é que eu
Gero afinidade. Eu vou compartilhar dicas sobre como manter o estofado higienizado ou cuidado com os estofados, cadeira, colchão em casa. Vou dizer, putz, cara, o Joel me entregou uma dica tão legal aqui, cara. Aí ele entrega outra. Ele me mandou 15, mas três dicas foram legais que serviram pra mim, que me fizeram economizar dinheiro, que me fizeram ter mais saúde, cuidar melhor dos meus móveis. E aí eu dizer, cara, eu vou fazer uma higienização. Quem vai ser? Joel. O problema da nossa amiga em comum lá, Joel, que me apresentou as panelas de aço cirúrgico, ela nunca mais fez contato comigo. Mas é que eu falo tanto dela, então eu tô comprometido. Eu conto tanto isso, eu tô comprometido com ela. Quando eu comprar as panelas, eu vou comprar dela. E olha que já me ofereceram fora também. Eu vou comprar dela, porque eu falo, esse comprometimento, essa conexão, eu tô mantendo com ela, não é que ela tá mantendo comigo. Mas ela não falou mais, ela não tem essa. Entende que no funil aqui em cima comprou, acabou o processo lá embaixo? Não. Aqui é o contrário, eu tenho a minha base de leads, as pessoas que eu me conectei, eles estão aqui embaixo. Eu continuo trabalhando essas pessoas para quê? Para subir de nível com elas, até que elas comprem. Até que através do que eu vendo, do que eu tenho, elas tenham o propósito dela lá em cima. Pode falar, Joel. Não sei se tu tinha mais alguma coisa a agregar aí. Não, sobre trabalhar com a base. É incrível como eu já passamos nessa fase de se preocupar em trazer mais lead, trazer mais contato. E a gente hoje se preocupa muito mais com a base. Só que é incrível como as pessoas se preocupam ainda em conquistar um novo cliente e a agenda do WhatsApp ou o CRM está lá parado com a base de clientes deles. E ainda mais, quando trabalha com a base, trabalha no sentido de só querer vender. Vender no sentido de mandar oferta, entendeu? E o que tu acabou de falar de, cara, é tão fácil mandar dicas, manda sugestões, manda lembretes, sabe? Manda felicitação de Natal, Ano Novo, enfim. Cria essa conexão e deixa a pessoa à vontade, Afinidade, né? Vamos afinidade. imaginar o negócio, a Lucérgia hoje, ela precisa aumentar a base de leads dela. Então, a ação de conexão, de tração ali na conexão precisa ser grande. O Jair tá viajando. Quantos quilômetros vai dar essa semana, Jair? Uns 2.500 rodado? Mais ou menos isso. Quase três. Porque o Jair precisa, porque essa base dele aqui embaixo tá oca ainda. Eu preciso de mais gente, mais contatos, mais pessoas para mim poder ir subindo nesse funil. Eu preciso de uma base É, maior. e, e depois, Vanessir, eu tenho um produto que é físico, único. Eu vendo para um cliente. Eu vendo poucos para construtora, assim, que dá uma sequência, né? Então, assim, por exemplo, um exemplo nítido, eu estava negociando com uma pessoa, eu acho que esse arquiteto me passou a casa dela, ela estava reformando há um ano e meio atrás. Eu ofereci um produto e eu fui falando e ela foi perguntando, convencendo, a gente fechou o pedido e ainda não passei o preço, né? Porque a maioria das pessoas que vendem no WhatsApp, qual é o preço? Eu não passei para ela ainda o preço. E a gente já negociou o produto. Olha Entende? Eu só. fui agregando valor ao produto, eu fui mostrando obras, eu fui mostrando para ela, eu encantei ela. Porque não é o preço, é que tu proporciona para ela. E ela já fechou. Mas eu lembrei agora, falando com vocês, eu não passei o preço para ela e ela fechou. Não é que eu vou colocar qualquer preço dentro do mercado, mas a dificuldade do produto físico é um pouco mais difícil de eu fazer. Se eu não faço, a empresa faz stories, a propaganda em si, porque eu poderia pegar 50 mil reais, colocar na TV e eu vou vender para Deus e todo mundo e entregar e fazer o processo. Esse funil tem que ser a base, que nem você falou, ela tem que ser bem, bem consciente, né? Bem sólido. Bem sólido. Exatamente, Faz exatamente, bem bem sólido. sólido. E Para essa o pessoa. amigo da pessoa indicar e ter mais um, e mais um, e mais um, e isso ir crescendo gradativamente, e não de cima para baixo, né? Chegar todo mundo junto. Exatamente. Vanessa, posso dar uma sugestão pro Jair? Tu já falou para ele do BNI ou não? Já falei do BNI. Eu acho que só não levei o Jair. Não sei se tu já foi. Não chegou aí lá em Joinville, né, Jair, no BNI? Não, eu não fui, eu conversei com
com 3, 4, eu tenho 2, 3 amigos lá, a Luana é uma, né? Mas Sim. sabe por quê? A Luana Caldas, sabe por quê? Ele está viajando, né, Jair? Tu está viajando aí pela cidade. Tu pode ir nos grupos que tem na cidade, porque aí tu já vai gerar uma conexão muito mais próxima e vai ter uma galera no mesmo Uhum. lugar, entendeu? Pode ser, Sim, cara. Uma boa é uma estratégia também. descobrir nas cidades os horários e ir lá participar como Não, convidado. isso é fácil. Bota no Instagram a cidade que você está, Sim. Beni, cidade tal. Já vai estar. Eu posso até te ajudar se tu quiser, bem tranquilo. É que tu já tá viajando, tu já tá na cidade, entendeu? É uma boa, vai contribuir Obrigado, com é coisas bem uma boa, interessantes. com certeza, é uma boa dica. Obrigado. Tudo bem. Gente, ficou claro? Essa desconstrução e construção, isso é bastante estratégico. Num próximo treinamento, no mês que vem, a gente vai colocar aqui do ladinho alguns insights, estratégias, ideias de como fazer conexão. Beleza, como que eu trabalho estratégia de produto e serviço? Como que eu avalio isso? Como que eu avalio esses canais de conexão que eu estou usando hoje? Ó, o Joel falou algo legal, para o Jair é extremamente legal. Ele já está em Cascavel hoje de manhã e hoje de manhã é o evento do BNI aí na cidade. Ou daqui a pouco ele pode programar. Pô, Curitiba é na quarta-feira de manhã, então eu vou programar para quarta-feira de manhã estar em Curitiba e participar do BNI, do grupo tal lá. Isso vai ser uma conexão bem legal. Curitiba tem 18 grupos aí. Fica à vontade, cara. Aproveita. Dá para ir em vários. Como que eu gero como que eu mantenho essa conexão? Como que a Cassiana pode construir? Como que a Lucélia pode construir essa possibilidade? Porque assim, Ariane, quando o cara contou contigo e contou com a concorrência e comprou da concorrência, não é preço, não é por nada, é porque talvez não gerou uma afinidade a tal ponto de ele tomar a decisão por você. Talvez a gente pecou no propósito de gerar afinidade. A gente não foi estratégico no gerar afinidade com essa pessoa. E às vezes não vai gerar, vai ter gente que tu não vai gerar essa afinidade. Não tem como. Ah, como que segmenta? Como que a gente antecipa as objeções? Como que a gente faz um acordo? Como que você dá esse show? Então a gente vai construir esse processo em detalhes para você ir tirando insights e montando a tua apresentação. Fiz isso individualmente essa semana com o João da Everest Coffee, que é nosso colega membro aqui dentro da comunidade também. E a gente foi construindo esses 10 passos. A gente já teve um treinamento onde a gente debateu sobre isso, agora a gente vai ser mais prático. E aí talvez surja alguns insights para dizer, putz, eu posso fazer isso aí dentro da empresa. Já deu algumas ideias aí? Já ficou claro para vocês esse processo? Numa conversa agora você vai pensar assim, poxa, será que eu já estou conectado o suficiente? Será que tem afinidade com esse cliente? Vai dizer, putz, eu não tenho. Então deixa hoje aí, como é que tá a família aí? Você é casado? Não, você tem filhos? Aí o Jefferson, pô, eu tenho 2 filhos, assim, assado. Pô, como é que é? Que legal, cara. Eu tenho um casal. Como é que é ter 2 filhos meninos, assim? O que que eles gostam de fazer? E aí você vai estimular. Porque você sabe que ainda não está na hora de ofertar, ainda não está nem na hora de apresentar a tua empresa. Você precisa gerar afinidade. E aí você vai falar mais um pouquinho da vida dele. Você vai deixar ele falar mais um pouquinho da vida dele. Aí sim, aí o Jair falou, e aí ele vai te dizer assim: como que você sabe que ele já tem a necessidade de fazer uma troca contigo? Quando ele perguntar assim: e você, tem filhos? Essa é a medida. Ó, você perguntou sobre algo que você percebeu. Quando ele perguntar para você sobre o que você perguntou para ele, é a medida de que você subiu esse degrau na cabeça dele e ele tá pronto para trocar o tempo dele contigo para agora você falar de você. E aí você vai dar o teu show. Aí você vai fazer ele te conhecer num show, num espetáculo, já contando história, antecipando objeção, já fazendo um acordo com ele e indo para a parte da venda. A gente vai falar disso aí porque a gente precisa de mais 1h40, 2 horas num próximo treinamento para trazer todo esse desenho para vocês e insights e estratégias aqui para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Fechou? Fernanda, você Só tá com deixa a... eu tô com a câmera fechada, porque a gripe pegou aqui, aí, né? Ah, cara, eu só vou dar um relato aqui. Como é interessante, como é legal quando a gente aprende essas estratégias, a gente aprende como lidar, e tu bota em prática e dá certo. Ah, olha só, eu aprendi lá.
Tava até falando com o Patrick, tava um cara para nós vender. Ah, muito barato, que não sei, que eu pago X valor entregue aqui. Tipo, quando bota preço no nosso produto. E eu disse, cara, liga pra ele, conta a nossa história. Conta que a gente bate, em uma semana a gente bateu 8.000 quilômetros, conta como a gente vende. Pronto, fechou o negócio. Como é legal quando a gente aprende isso, coloca em prática e vê, não, realmente, olha só como dá certo, sabe? Olha, é gratificante. É uma coisa assim, não tem. Quem começa a trabalhar, quando começa a ter esse ponto de visão, é sensacional. Só dando um adendo aí. A compra, Fernanda, é emocional. A venda é racional. A compra é emocional. A venda é racional. Então, assim, se você está vendendo, é racional. É isso, Fernando. Ó, apliquei aqui, funcionou. Agora, próximo eu posso aplicar assim, eu posso aplicar assado. É proposital, é você fazendo de propósito. A compra, sim, aí é emocional. Quando você compra na emoção. Na maioria das vezes. Agora, a venda, ela tem que ser proposital, ela tem que ser estratégica, ela tem que ser pensada. E esse caminho, essa desconstrução e construção, ela é um mapa. É um mapa. Infelizmente, 90% do mercado não está disposto a entender isso. Entende? A vender, 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 vender. Não está disposto a passar pelo trabalho. Entende? De criar a estratégia, de testar. São 7 anos que eu tô aqui nessa labuta e vamos, né? O sonho do milionário com conhecimento. E a gente mudou muito o nosso processo. Estrategicamente, nessa base, mentalidade a gente já mudou, a gente mudou muita coisa do produto, do serviço que a gente fazia, enfim, a forma com que a gente faz conexão, e a gente tem certeza. Eu continuo nessa jornada porque eu tenho certeza que ela vai acontecer, porque eu entendo o processo. Eu sei do processo e do trabalho que o processo dá, né? E é tudo proposital, sempre propositadamente, e sempre aprendendo com cada venda, com cada palestra, com cada negociação. E assim é o processo de vocês. Tá ruim o negócio, tô ferrado, é processo, você vai sair dali. Assim como quem tá no topo, pode ter certeza que em um determinado momento vai oscilar, porque estabilidade não existe. Se não existe estabilidade no bom, não existe estabilidade ruim. É só parte do processo. Fechou, gente? Nos achamos no sábado aí. Surpresas legais no sábado. Gente, a gente preparou um conteúdo com muito carinho. Convidados, se vocês quiserem convidar, convidem para participar. Vai ser o nosso primeiro summit. É a junção de tudo que a gente fazia na quarta-feira antes e o que a gente fazia no sábado em um único evento de 5 horas, muito legal, com muito conteúdo bacana, muita sacada, muita coisa legal. A gente está trazendo outros profissionais, outras pessoas e vai ser assim sempre daqui para frente. Na quinta-feira, antes do segundo sábado do mês, não é a segunda quinta, porque às vezes não vai ser a segunda quinta do mês, mas é sempre a quinta-feira antes do segundo sábado e o segundo sábado do mês que a gente tem esses encontros ao vivo e presenciais aqui. Beleza? Vanicir, eu tô com a câmera fechada porque eu tava dando banho na nenê ali e escutando, tá? Não, a gente prefere assim, é melhor para nós também, acho que Não todo mundo assusto prefere. ninguém. É. Não vou traumatizar ninguém, o pessoal continua vindo, né? Assim é show. Ai, Viu? E sábado, eu vou estar atuiado que eu tenho um atendimento de uma clínica no sábado de manhã, né? Que daí o comercial a gente sempre faz final de semana, mas vai ficar gravado? vai, e se você se liberar às 10 ou às 11 da manhã, você entra, tá? Eu coloquei ali para assustar, que Ótimo, 7h15 é horário de ótimo. corte, Sim, mas é mais para gerar um comprometimento mesmo, o pessoal participar sim. desde o início, tá? Gente, vocês Show de podem bola. ficar com a câmera fechada também, ir lá tomar um Ah, ótimo. café, Então, precisar ir no durante o banheiro. atendimento lá, eu posso deixar o celular ligado e acompanhando. Pode Porque deixar eu vou assim. trabalhar com porta fechada lá, daí é tranquilo. Ele vai ser um pouco menos interativo assim, mais entrega de conteúdo, mas vai ter os momentos de interação, de perguntas também que a gente abre no final, Show. bem de boa, Show, show, tá? show, Pode show. ficar com a câmera, até porque vai ser direto, a gente não vai fazer intervalo, então sei que vocês vão precisar às vezes pegar um café, tomar uma água, ir no banheiro, então bem de boa, tá? Show de bola. Beleza? Ei, Beleza. Vinici, e como é que tá o projeto do podcast? O projeto do podcast tá andando.
Tá andando, só precisa Na organizar umas viagem é coisas bom aqui. escutar podcast. É bom. Na verdade, Fernanda, todos esses conteúdos gravados que a gente vai disponibilizar em áudio deles dentro do Spotify. Show, show. A gente está programando tudo, está organizando. Todos os cursos que a gente tem, tudo a gente vai disponibilizar no Spotify. Por quê? Porque eu tô surpreendido dentro do nosso grupo como as pessoas têm escutado. Tá muito legal mesmo. Até os próprios conteúdos que a gente está compartilhando ali, como as pessoas têm escutado de semana. Então, a gente vai ter três categorias lá dentro do podcast. A gente vai ter o Summit, a gente vai ter a aula de vendas e a gente vai ter os cursos ali. E também vai ter uma quarta segmentação, que é as aulas que a gente compartilha ao longo da semana com vocês. Vai estar tudo lá, disponível para viajar, vai para academia ou vai escutar alguma coisa assim. Eu tô bem feliz que a galera tá escutando bastante. A gente tá acompanhando ali os minutos e coisa dentro dos vídeos e tudo. E a gente tá vendo que o pessoal tá acompanhando bastante. Então, por isso que a gente também atualizou esse formato aí para poder entregar mais para vocês e vocês poderem ter isso à disposição e mais em tópicos assim. Beleza? Bom descanso, fiquem com Deus. Nos encontramos no sábado. Para quem não puder, tranquilo também. Legal. Já tá quase infartando, Cassiano? Tá tranquila? Tudo de boa, tudo tranquilo, Então tá bom. tudo na Entende- bênção. Uma boa Entendedores noite a entenderam. todos aí. Entendedores entenderam, Cassiano. Beleza. Abraço, gente. Abraço. Até sábado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.